dia. Queria só dar as boas-vindas para o professor Sérgio Martinique, nosso colega lá do Chile, que está seguindo o curso a partir de hoje com a gente. Bem-vindo, viu, Sérgio? Muito bem-vindo, que bom tê-lo conosco. Bom estarmos todos juntos. É o Sérgio que estava com problema para fazer o convite, né? Oi, Alice, eu não vi que você tinha entrado hoje. Bem-vinda, querida. Que legal, o grupo crescendo, né? Muito bom. Então, pessoal, esse aqui essa é a tela de entrada do NVivo, e aqui vocês vão ter a opção de abrir um novo projeto, de criar, e existem também os projetos de amostra, que vocês podem verificar. Existem, na verdade, 5 tipos de projetos de amostra. Eu recomendo, depois que vocês entrem, para verificar, assim, como que a QSR, né, o pessoal construiu projetos que podem ser, que dão algumas ideias para nós, como fazer codificação, já tem lá algumas consultas prontas, tem um passo a passo, isso ajuda bastante na compreensão do aplicativo. Eu não vou abrir nenhum deles agora, porque a gente vai fazer um caminho específico aqui. Então, aqui vocês vão criar um novo projeto, coloquem o título do projeto de vocês, projeto, por exemplo. Vocês podem fazer uma descrição aqui, sucinta. Eu recomendo que mantenham esse log, porque aqui ele mantém o log de ações do usuário, ele vai mostrar o passo a passo que vocês deram. E coloquem a língua, a principal língua das fontes com as quais vocês estão trabalhando. Isso é muito importante, porque se vocês estão trabalhando com fontes em português, é bom que coloquem em português, porque aí todo o processo de autocodificação, de procura de termos, de busca de temas, né, tudo isso aí vai ser facilitado. Clicam em próximo. O NVivo, até a versão anterior, ele não salvava automaticamente. Essa nova versão, ele tem essa possibilidade de salvar automaticamente. Então, aí vocês decidam o que é melhor, né? Que ele fique salvando a cada modificação, ou que vocês recebam lembretes a cada 15 minutos. Ele cria um arquivo de recuperação a cada 30 também. Então, assim, são vários protocolos de redundância para abrir um projeto. Então, eu coloquei justamente o... Não, tudo bem, não tem problema não. Bem, só por segurança aqui, eu vou colocar 2 para não sei o que eu estou substituindo aqui, né? Enfim. Alexandre, o meu apareceu agora aqui que deu um componente do banco de dados não foi inicializado. Se deseja iniciar o assistente de reparo. Sim, porque tá com alguma coisa falhou aí na instalação e talvez tenha que reiniciar. O certo é, para abrir o projeto, a primeira vez que vocês estão abrindo um projeto, criando um novo projeto, vai aparecer essa tela aqui, né? Bem-vindo ao NVivo. Então, aqui tem um tour que ele vai fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui. A diferença é que aqui é a máquina fazendo só com o passo a passo. Ele assim, tem todos os ícones, todas os pedacinhos, né, todos os menus deles, o painel de navegação, a área de trabalho, tudo tem elementos autoexplicativos, e tudo em português. Isso é bacana, né? Aqui, então, ele vai explicando o que são os casos, o que são os códigos. Então, o próprio aplicativo, ele tem esse tutorial, né? Para que a gente vá aprendendo. Então, essa aqui é a interface do NVivo, do novo NVivo. Ele está muito diferente, para quem conhecer outras versões, né, Arilda? Essa nova versão do NVivo, ela tá com muita diferença de layout, assim, ela tem um layout que foi repensado, foi repaginado, e
me parece que para melhor, mas para quem conhece NVivo, estranha ainda um pouco o lugar dos elementos. Agora, embora tenham diferenças, a gente vê diferenças aqui em relação às versões antigas, todos os elementos estão aqui e vários outros novos também, principalmente quando a gente abre para trabalhar com as fontes. Bem, o que vocês precisam conhecer, assim, de cara para entender como funciona? Primeiro, entender que aqui, na lateral esquerda, é o que a gente pode chamar do painel de navegação. Tudo que vocês forem trabalhar no NVivo, vocês podem acessar, devem poder acessar pelo painel de navegação. E o painel de navegação, ele está dividido em algumas seções, né? Para a primeira seção é a seção de dados. O que são os dados? Os dados são as nossas fontes, os arquivos que nós vamos importar, nós vamos colocar aqui, nós vamos organizar em determinadas pastas, de acordo com o critério de referência da pesquisa, né? Nós temos a classificação dos arquivos, é possível atribuir uma planilha, um sistema de classificação, quer dizer, lembrando, né, que a principal atividade do NVivo é a organização e indexação de fontes e de dados para pesquisa qualitativa. Então, é interessante que a gente tenha em mente o tipo do arquivo. Então, a classificação do arquivo, a gente coloca dados ali, por exemplo, estamos fazendo uma pesquisa bibliográfica, nós importamos do Cielo ali, autor, revista, ano, elementos, palavras-chave, tudo isso vai entrar na classificação do arquivo. E existem mecanismos para fazer essa importação de modo automático, adiantando um bocado o nosso trabalho. Também outros elementos, por exemplo, nós temos lá nas entrevistas, temos a transcrição em Word, temos fotos, temos vídeos, áudios. Então, aqui, na classificação, a gente coloca cada um desses elementos. E dados externos são aqueles dados que são importados de fora do NVivo. São links para fora do NVivo, né, que podem ser capturas lá da internet, vídeos que estão fora. Então, tem essa possibilidade também de trabalhar com dados que a gente não precisa necessariamente baixar e deixar dentro do NVivo, mas é possível fazer codificação a partir disso. Então, a segunda seção é a seção onde vão constar nossos códigos. Lembrando que o código é a principal função aqui do NVivo. Até a versão anterior, a codificação gerava o que eles chamavam de nós. A ideia do conceito de nó era porque ontem alguém perguntou, né, acho que foi a Carminha, eu posso trabalhar com várias fontes com uma mesma pergunta em várias fontes, né, um mesmo conceito que eu estou buscando em várias fontes. É exatamente isso que é a ideia do nó. O nó, você vai, por exemplo, estou pesquisando sobre a relação entre família e escola em determinados textos, eu vou sublinhar ali, eu vou codificar os trechos que me interessam, os trechos que são relacionados a esse tema, e ele vai virar um código que depois eu vou conseguir relacionar com as diversas fontes, e inclusive fazer aproximações, enfim, depois a gente vê isso aí melhor. E uma das possibilidades de codificação do NVivo é essa ideia de código de sentimentos, dos sentimentos positivos e dos sentimentos negativos. Então, o NVivo, ele já propõe para nós, e ele tem um sistema bem sofisticado de inteligência artificial, de leitor de texto, para tentar identificar um determinado corpo de texto, o que é positivo e o que é negativo. Então, isso aqui fica aqui como uma codificação, a gente acessa aqui. Nós podemos ensinar o NVivo a fazer essa procura por sentimentos, nós podemos, nós mesmos, ler sentimentos, uma coisa que o NVivo não consegue fazer, até onde eu sei, nenhum aplicativo que trabalhe com inteligência artificial, nem mesmo aquele Watson da IBM, não tem dado conta de fazer, por exemplo, perceber nos textos sarcasmo. Então, quando ele tenta fazer esse tipo de operação, muitas vezes trava no sarcasmo. E até a versão anterior, o que tinha para português era muito... isso aqui era
era uma função extra, né, a gente tinha que se pagar extra, agora vem embutido com o próprio aplicativo, mas havia um problema muito sério no português, porque a nossa língua, eu acho que o espanhol também, as línguas latinas, ibéricas, né, elas têm todas esse problema, mas o português brasileiro, sobretudo, porque nós usamos o não no sentido de sim, e não é, por exemplo, não é, e não é necessariamente negativo. Então, haviam vários problemas, assim, do modo de se falar, né, principalmente quando a gente está fazendo uma transcrição de entrevista, que tem problemas nessa função, mas isso tem sido aperfeiçoado. Eu vou tentar mostrar para vocês depois como é que funciona isso. É bem interessante, assim, dá para extrair algumas coisas dessa aplicação. Então, aqui temos os relacionamentos, é a possibilidade de se estabelecer conexões entre determinados códigos e casos. Então, o código vai ser um trecho de texto, um trecho da fonte que está ligado a um determinado conceito, a um determinado contexto, a uma determinada mensagem, e os casos são as unidades da nossa análise, eles são os atores da nossa análise, né? Então, o que a gente pode pensar, assim, que nas entrevistas aqui, cada entrevistado pode ser um caso. Então, essa é uma sugestão já para se trabalhar. Ainda aqui na seção da organização, vocês vão encontrar um espaço para as notas, os memorandos que vocês fazem, né? Aqui é a ideia de, enquanto vou trabalhando, lendo, codificando, qualquer sacada, qualquer ideia que vocês têm, vocês já anotam nos memos, e os memos depois podem ser também codificados em determinados temas. As matrizes também estruturais, aqui são tabelas relacionando, tabelas que podem ser feitas de modos diversos, assim, tabelas com conteúdo codificado, tabelas com os casos, tabelas que relacionem, por exemplo, casos com determinados códigos. Eu quero saber quantas vezes apareceu a discussão sobre a expectativa dos professores em relação aos alunos em determinadas fontes. Então, eu posso construir essa matriz de codificação, ele vai nos dar, assim, quantitativamente, e também, além de quantitativamente, clicando no número ali, ele vai abrir todas as referências, e aí a gente pode navegar por elas. Anotações, são anotações que nós fazemos nas próprias fontes, e vínculos e conjuntos estatísticos. Vamos passar depois por tudo isso. Aqui na última seção, tem a seção então voltando lá, né, os dados, os arquivos, que são as fontes, todo o trabalho de codificação, que é a codificação e construção, né, das categorias analíticas, assim, aqui que vai estar todo o esforço de organização do trabalho. E aqui, nessa última sessão, é a sessão das consultas, da exploração. Aqui que a gente faz o levantamento dos dados, aqui que se faz, por exemplo, as procuras de texto, né? Todos os resultados que vocês quiserem deixar registrados, eles vão ficar aqui depois para vocês acessarem. Além da possibilidade da construção dos mapas, que são mapas mentais, mapas do próprio projeto, da codificação do projeto. Vocês podem construir um sistema de codificação que vocês vão fazendo ramos, né, códigos e códigos alinhados, códigos, subcódigos dos códigos, né, então isso vai construindo uma árvore mesmo, um mapa que vocês depois podem visualizar todo o projeto, assim, e os caminhos possíveis. E os relatórios para vocês exportarem, então pode ser em Word, em Excel, em HTML também, todo o projeto, vai ser possível fazer isso. Então, esse aqui é o painel de navegação que fica à esquerda. Aqui no centro, essa área aqui é a área que a gente chama de área de trabalho. É aqui que vocês vão lidar com
as fontes, é aqui que vocês vão fazer o trabalho de codificação, é aqui que vocês vai aparecer todo o material que vocês importarem. E em cima nós temos as ferramentas para se trabalhar aqui com a área de trabalho, com o que está disposto aqui na área de trabalho. Então, temos aqui o início, né? Não tem nada para fazer aqui por enquanto, porque não tem nenhuma fonte, não tem nada codificado nesse projeto. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer nos projetos de vocês é vir aqui em importar. O primeiro passo é esse. E aí, vocês vão importar os elementos que vão ser trabalhados no projeto. Eu vou fazer um exemplo aqui de importação, mas vocês têm o vídeo. Voltando aqui rapidamente, vocês têm o vídeo disponível aqui, o vídeo de apoio, que seria a sequência dessa nossa atividade aqui do tour pelo menu, que são pequenos vídeos aqui mostrando como criar um projeto, que é isso que a gente fez agora, como importar arquivos em Word, áudio, imagens, PDFs, importar e organizar. Não sei se alguém chegou a ver, abrir esses videozinhos, mas eles dão um passo a passo desse processo. Eu vou importar aqui, para depois a gente fazer alguns exercícios, um conjunto de documentos aqui que eu separei. Aqui estão as entrevistas, eu vou importar. Vou importar esse conjunto aqui de entrevistas, arquivos em Word, é rápido. Se vocês forem... uma coisa que eu digo lá nos vídeos, e é importante vocês pensarem, sempre pensar isso aqui quando forem importar, se vocês querem que, para cada arquivo aqui, que vocês estão importando, ele se torne imediatamente um caso. O que significa isso? Significa que cada arquivo aqui vai virar um caso. Se as nossas unidades de pesquisa são fontes, isso talvez seja interessante. Aqui, eu até poderia fazer isso aqui, porque são entrevistas, e cada documento desse aqui é uma entrevista com uma pessoa, então eu já poderia adiantar aqui e dizer, olha, eu quero mesmo criar um caso para cada uma dessas entrevistas. Eu não vou fazer isso aqui, porque a gente vai fazer de uma outra forma lá na frente com uma planilha, que aí a gente já importa com os atributos, fica bem mais interessante. Então não devo fazer também agora? Em regra, não. Em regra, tá não. Bom. Okay. Essa aqui é só, assim, em situações bem específicas. Tá bom. Então, quando nós importamos, onde é que vai parar? Já foi importado, né? Onde é que vai parar a nossa fonte? Nossa fonte vem aqui, na área dos dados, em arquivos. Então, elas estão todas aqui, ó. As entrevistas estão todas aqui. Entrevista avó, mãe, né? Então, uma coisa que é muito importante a gente fazer desde da primeira importação que nós fazemos é organizar dentro do NVivo. O NVivo passa a ser o lugar, a gente reproduz o tipo de organização que a gente está usando no Explorer, aqui a gente tenta organizar ainda mais, né? Deixar bem. Então, o que eu vou fazer aqui com essas entrevistas é criar uma pasta. Então, clico com o botão direito, de modo muito semelhante ao explorador de arquivos, né, dos nossos computadores. Então, vou criar uma pasta aqui, e essa pasta, ela vai ter um nome que me faça saber que tipo de fonte é essa. Então, eu vou colocar aqui, ó, entrevistas com as famílias. Eu posso, assim, especificar mais aqui, né? Posso fazer uma descrição maior, principalmente quando a gente está trabalhando em grupo, com várias pessoas, é muito importante que sempre coloquemos uma boa descrição, né, no que é cada fonte, e quais são as tarefas de cada um. Então, eu criei uma pasta, e eu vou selecionar as entrevistas aqui, seleciono todas elas, estou fazendo aqui o Shift e
e mais. Então, vou pegar com o mouse aqui, somente arrastar e coloquei na pasta entrevista com as famílias. Isso aqui ele já agrupou. Ele não só está colocando uma pasta, da gente ter colocado aqui, isso já tem algumas consequências para o tipo de consulta que a gente pode fazer. Se eu agrupei numa pasta, por exemplo, eu posso fazer uma consulta de nuvem de palavras, ou de sentimentos, ou de ideias, já com todos os elementos de uma determinada pasta. Isso já facilita. Enfim, esse é o procedimento básico, assim, eu acho que isso é a primeira coisa que vocês precisam começar a fazer quando forem pegar o software, é importar todo o material e organizar nas pastinhas aqui na área dos dados. E agora vamos abrir uma fonte para trabalhar com ela. Qual que eu abro aqui, gente? Me deem um nome aqui, vocês estão vendo? Abre a avó Eduardo. A avó do Eduardo, vamos lá. Tá vendo que aqui do lado tem 0 código, 0 referência. Então, quando nós abrimos a fonte, ela vai aparecer assim para nós. Esse aqui é o menu de edição da fonte. A fonte está aqui, por enquanto está aparecendo que tem muita coisa aqui, né? Mas vocês não precisam se preocupar. Sempre que vocês abrirem um PDF, um arquivo no NVivo, vocês vão ter a opção de desacoplar. Então, quando a gente desacopla a fonte, ela abre uma janela própria. Então, você pode ler com mais calma, fazer um acompanhamento, né? Então, esse aqui é o menu de edição da fonte. Então, vocês clicam aqui na caixinha, e aí vocês podem editar, vocês podem mexer, né? Olha que ele abre como se fosse um editor de texto, né, o Word, né, até mexer em fonte, se quiserem, e é possível fazer muita coisa aqui em termos de edição, né. Opa. Aqui também é o lugar que vocês vão poder fazer a codificação. O NVivo, a nova versão do NVivo tem essa ideia aqui do painel de códigos. Então, aqui vocês podem ir acompanhando uma determinada codificação. Essa ainda não é a aula da codificação, a gente vai trabalhar com isso na semana que vem, mas, basicamente, a codificação é aquele processo, né? Vocês estão lendo aqui como é o nome da senhora, Francisca, eu tenho 58. Bem, isso aqui eu já poderia pegar a Francisca aqui, né? E eu selecionei a Francisca aqui, e eu posso clicar com o botão direito aqui e codificar essa seleção. Eu selecionei a Francisca aqui, e aí eu vou criar ela como um caso. Cliquei aqui, ó, em caso. A Francisca não é um código, ela é um caso. Então, eu vou chamar aqui ela de Francisca. Ok. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa, mas quando eu importei tudo, já não ficaria cada um caso? E se eu tenho que ir nomeando cada um? Você pode importar e transformar isso em caso, mas se, por exemplo, aqui na entrevista da Francisca, você encontra outros sujeitos da tua pesquisa, outros personagens que podem ser interessantes, você pode ir acrescentando. Se você transformar a entrevista no caso, talvez você tenha... Você pode perder alguma coisa nesse processo, mas dá para fazer. Agora, mas quando eu tenho mais do que uma pessoa na entrevista, não vale a pena. Mas se eu só tiver uma pessoa na entrevista, pode fazer, né? Pode fazer. Pode fazer. Só que aí só vai aparecer a tua entrevista. Aí você vai ler a tua entrevista e você pode ir construindo já dentro do NVivo os atributos dela conforme vai aparecendo aqui. Ó, por exemplo, ela está me dando uma informação aqui, que ela tem 58 anos. Isso aqui eu vou trabalhar lá no caso, eu não vou codificar isso. Depois a gente faz esse exercício aqui. Como que é? Não entendi o que você ia fazer. É um dado importante, a idade.
Isso, é uma coisa muito importante, por isso que eu abri aqui se eu tivesse deixado o arquivo como caso, seria entrevista da avó do Eduardo. Agora eu estou transformando a Francisca num caso específico, e aí eu não vou trabalhar com ela aqui, né? Eu vou ter que construir uma classificação de caso. Eu já tenho um caso aqui que é a Francisca, só que eu não tenho nenhuma informação sobre ela. E aí depois nós vamos construir as classificações de caso. A gente pode importar coisas que existem, né? Ou a gente pode fazer novas classificações com os atributos que nós queremos. Existe aqui, o NVivo, ele entrega pronta alguns tipos, novas classificações de caso. Ele entrega pronta aqui um tipo de classificação que é para pessoas e organizações. Estou dando uma desviadinha aqui, né? Então, para pessoas, ele tem esse sistema aqui, que é nome, sexo, faixa etária, ocupação, país de nascimento, e a gente pode ir alterando isso aqui, e ampliando, e incluindo elementos, né? E construindo os casos conforme a gente vai atribuindo. Só que agora, como eu sei que a Francisca está naquela entrevista que a gente abriu, eu posso pegar aquela entrevista toda aqui, a entrevista do avó do Eduardo, né? E eu posso codificar o documento inteiro. Quando eu codificar, eu vou fazer com que esse documento aqui se relacione com a Francisca. Estou dizendo que tudo que tem nesse documento aqui tem a ver com a Francisca. A Francisca já não é mais a avó do Eduardo. Não sei se está muito claro isso, assim, que vantagem disso por enquanto. Mas eu acho que lá... mas eu espero que a gente chegue lá. A gente vai chegar, acho que a gente vai chegar, assim. Quando der para ver as consultas, assim, onde é que determinada pessoa aparece, eu estou entendendo que na verdade, o que a gente tem que relacionar, o que está dentro da entrevista com a Francisca, que é a figura que eu estou olhando aqui como um caso. Aquilo que eu achar que é importante. Isso. Agora, isso. Mas eu abrindo a idade, cada parte eu vou colocar com um código importante da entrevista? Cada parte que tiver relação com os conceitos, com os temas que vocês estão criando, né? Com as discussões, com o contexto, né? Com a mensagem que vocês estão procurando na discussão. Eu peguei esse comecinho aqui só para mostrar assim, como é que vai sendo operada essa formação do caso, né? Alexandre, mas vamos abrir. A minha tela, ela é um pouco diferente. A minha versão é diferente da sua? Quem perguntou? Assim, a minha tela inicial, onde você está mexendo, por exemplo, esse escrito painel de código, eu não achei ele, estou procurando, tá? Mas aqui... tá, uma bolinha, aí é diferente, mas tudo bem, depois eu me acho. Tem os códigos aqui, tem o painel, né, você clica aqui, aí tem o código aqui, né, que a gente começa a ver, então aqui vai mostrando o que está codificado no arquivo. Aqui a gente não codificou nada, né, mas eu posso chegar aqui em algum momento e eu posso selecionar aqui, ó, lá do banco e tal. Eu não tô fazendo aqui só para demonstração, mas isso aqui eu vou dizer, olha, isso aqui é relacionado a trabalho. Então, eu vou codificar aqui, eu vou chamar isso aqui de trabalho. Dentro de código, trabalho. Então, aqui, codificar de seleção. Trabalho. Está falando sobre trabalho, ok? Pronto. Agora, esse código passa a constar na minha pesquisa. Aí, um pouco mais à frente aqui, ó, carteira assinada, tá bom, tá falando de trabalho de novo. Eu vou codificar para um código recente aqui, trabalho.
tá? Agora eu já sei que é trabalho, e o NVivo também já sabe que é trabalho, e é da Francisca, porque a gente está dizendo que tudo que está sendo falado nesse documento aqui diz respeito à Francisca. Tá? Então, a gente começa assim, esse é o passo a passo inicial para começar um processo de codificação. Mas o que eu queria, o plano para hoje, isso aqui era só para mostrar para vocês o menu, né? Esse aqui é o menu de edição, que vai aparecer no painel aqui de codificação. O novo NVivo, ele tem agora esse sistema aqui que é de faixa de codificação. Conforme a gente vai codificando, olha, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem... vou deixar o rótulo vertical para... Assim, ele está dizendo que tem elementos que são relacionados à Francisca, que tem, em algum lugar aqui foi codificado o trabalho. E, ó, quando chega o momento que a gente codificou trabalho, ele vai aparecer aqui uma faixa. Vocês podem designar para os diferentes códigos do texto cores diferentes. Aí mais abaixo apareceu de novo o trabalho, né? Foi só lá em cima e aqui. A gente fez só dois, ó, aqui e aqui, tem trabalho. Conforme a gente vai construindo mais conceitos, mais códigos, isso aqui vai ficando um sistema mais interessante de visualizar. Vocês podem só escolher, eu não quero ver todos os códigos, eu quero ver só alguns. Enfim, vocês podem colocar cores diferentes para isso, e quando passar pela codificação, vocês vão visualizar o que tem o que tem codificado no arquivo.